Olá, tudo bom? Meu nome é Pedro Viana, sou co-criador da Escola das Emoções, que é o tema desse vídeo, as emoções a seu favor. Na minha formação eu tenho a administração, a biopsicologia e há bastante tempo estudo yoga e meditação. A biopsicologia é basicamente o estudo da relação corpo e mente, né? Então, como a nossa psique, como nossos pensamentos, como as nossas emoções interferem no nosso sistema nervoso, no nosso sistema imunológico, enfim, no nosso sistema mais biológico, né? Por isso biopsicologia. E hoje eu queria introduzir e começar a falar do tema das emoções no nível bem básico, no sentido de como as emoções então podem ser nossas aliadas nos nossos processos de vida, né? No nosso dia a dia. A gente tem uma educação formal voltada muito ao nosso racional. Então a gente aprende na escola, né, a fazer conta, a aprender a escrever, a ler, a aprender outras línguas, aprende um pouquinho também de como funciona a biologia, a química, mas elas estão todas voltadas para um lado racional, um lado que eu digo também mais masculino, mais do fazer. E pouco se ensina sobre como lidar com a raiva, com o medo, com a inveja, com sentimentos que todos nós, seres humanos, temos. Então, muitas vezes, quando a gente fica com raiva no colégio, a gente é direcionado à pedagoga, à orientação, né, a diretora lá, e a gente fica com mais medo ainda, além da raiva, daí tem o medo de chamar nossos pais, e a gente não sabe nem lidar com a raiva e nem lidar com o medo. E a gente acaba achando que tanto a raiva quanto o medo são emoções, a princípio, negativas, e a gente quer fugir delas. Então, muitas vezes, na nossa formação, quando a gente, então, tem a raiva ou tem o medo, numa situação profissional, numa situação, enfim, de relacionamentos que não é com o nosso núcleo mais próximo, a gente fica sem saber como lidar com aquilo ali e muitas vezes tende a querer esconder ou querer fingir que aquilo ali não existe. E esse esconder das emoções, na verdade, a gente não consegue acabar com ela. A gente bota para baixo do tapete, só que esse tapete é o nosso corpo. Então, as emoções elas acabam ficando tomando forma e às vezes até física no nosso corpo, com tensões musculares, com pedra nos rins, com muitas vezes até o desenvolvimento a longo prazo de câncer, em função de emoções que estão no nosso corpo e a gente não quer ou não sabe como lidar com elas. Então eu vou trazer algumas sugestões, né, alguns conceitos que não são conceitos fechados, muito pelo contrário, é para a gente abrir o nosso pensamento em relação a isso e começar a dialogar. Inclusive as emoções são catalogadas pelos ocidentais de uma forma, pelos orientais de outra. Então tem gente que diz que existem 6 emoções básicas, tem gente que diz que existem 49, tem linhas lá da Índia que dizem que são mais de 1.000 emoções, então que são milhares de emoções. Então não se tem um conceito claro, tem também algumas emoções que tem somente em alguns lugares, né? Tem a questão da saudade, que é coisa de brasileiro, que tem até uma música que fala nisso. E talvez em outras culturas a saudade não seja a mesma percepção de sensação, né? Mas ela existe. Então não é um tema fechado, é só isso que eu quero dizer. Mas o que eu gostaria de trazer era a ideia de que as emoções intrinsecamente elas não são nem boas nem ruins. Então se eu estou sentindo medo, o medo não é ruim, o medo está me trazendo alguma mensagem. As emoções são mensageiras de necessidades. Então se eu tenho uma emoção, por exemplo, de raiva, muito provavelmente eu tenho uma necessidade de dar o limite para alguma coisa. Se eu olhar a raiva e me julgar como uma pessoa ruim, ou uma pessoa que não pode ter raiva, ou uma pessoa raivosa, muito provavelmente eu não vou escutar o que é que a raiva está me trazendo de mensagem. Se eu olhar para a raiva e perguntar para mim mesmo o que é que está acontecendo, que está me deixando com raiva, eu vou provavelmente entender que tem alguma coisa que está passando dos meus limites e que eu preciso estancar. E de repente, com total maturidade e harmonia, eu posso ir lá e falar com a pessoa ou tomar uma atitude para resolver aquela questão que me deixou com raiva. Agora, no momento que eu trato a raiva com preconceito e acho que a raiva é ruim,
Muito provavelmente eu vou esconder aquela raiva, eu vou fingir que ela não existe, vou querer mostrar para os outros que eu não tenho raiva e aquilo ali vai gerar em mim, né, vai enchendo o copo, como eu digo, e vai causando transtornos, até o ponto, muitas vezes, de uma pequena coisa que não tem grande relevância e o copo já está cheio de raiva, jogar para fora toda aquela raiva que não tem a ver só com aquele fato, e sim com um monte de coisa que eu estou guardando há muito tempo. Então, escutar as emoções quando elas vêm, no momento que elas vêm, olhar para elas, encarar, que é um pouco difícil, e isso é difícil porque a gente não aprende, justamente na nossa formação, a gente não está acostumado com isso, olhar para ela, respirar um pouco, entender da onde que ela veio e que mensagem ela está me trazendo. Quando eu consigo fazer isso, eu vou sempre agradecer a emoção. Eu costumo comparar as emoções com um painel de um carro ou de um avião, né? A emoção, ela é o sinal. Então eu tenho ali pouca gasolina no meu carro, acende uma luzinha amarela. A partir dessa luzinha amarela eu posso tomar uma atitude e vou pensar qual é o posto que tem mais à frente, eu vou precisar parar, eu sei que eu preciso resolver alguma questão, eu não vou resolver a luzinha. Então eu tô com medo, bom, alguma coisa de repente eu tenho que fazer, eu vou botar uma grade na minha casa, eu vou olhar para ver se a rua tá segura, eu vou me proteger. E aí ela tá valendo, ela é válida, tanto medo quanto a raiva, quanto a tristeza. A tristeza é uma emoção hoje também que as pessoas têm um pouco de dificuldade de demonstrar, né? A gente tem essa necessidade, ali a nível de Facebook, Instagram e redes sociais, de mostrar e de se comparar com quem está muito feliz e quem está muito bem. A gente tem de tirar só fotos bonitas, mas todo mundo que está ali também sente muitas vezes tristeza, e a tristeza também é muito bem-vinda, no sentido de que às vezes eu preciso me recolher, eu preciso passar por um luto, eu preciso resolver alguma questão minha, familiar, pessoal, que ela exige um pouquinho mais de introspecção, e para isso a tristeza nos traz. E se ela vier e nos trouxer para essa introspecção e eu conseguir usar dela de novo para entender qual é a necessidade, eu vou conseguir então com que ela passe com mais fluidez e que ela não fique comigo. Agora, se aquela tristeza ela é tapada, como eu estava falando antes, para baixo do tapete, eu não vou olhando, ela vai se acumulando, e aí de um dia para o outro eu posso ter um colapso, posso entrar numa depressão, posso entrar em questões um pouco mais crônicas e um pouco mais sérias por não olhar coisas simples. Então, agora trazendo um pouco para fazer uma ligação, né, com o Seguro Gaúcho, com essa plataforma aí que está filmando a gente pode trazer aqui para o nível dos corretores ou qualquer pessoa, né, que trabalha com outras pessoas, entender que a emoção do outro, ela está nos trazendo alguma mensagem, e que se eu estou convivendo com alguém que está visivelmente com alguma emoção, ou se eu estou passando por alguma emoção muito pesada, a sugestão então é de olhar para isso, né? Inicialmente, olha, o que eu sinto. Nominar a emoção já é uma coisa difícil, muitas vezes, inclusive para os homens, né, que são acostumados a não sentir, a não chorar, porque isso é feio, porque o homem não chora. A gente aprende muitas vezes a congelar as nossas emoções, e isso acaba nos prejudicando a médio e curto prazo, quando não imediatamente na situação. Então, olhar para o que eu estou sentindo, nominar isso e entender que a emoção é simplesmente uma mensageira de alguma necessidade, e investigar que necessidade é essa. Eu vou dar um salto, eu diria um salto quântico, que hoje está na moda, né, o quântico, porque a gente sai de um ponto para ir diretamente para o outro, sem ter que passar necessariamente por uma evolução gradativa. Quando eu entendo o motivo da minha emoção, a necessidade por trás dela, eu já pulo e não preciso ficar mais rodando naquele ponto, naquela mesma emoção. Eu já passo então para a solução daquele problema. Então a mensagem é essa, que as emoções nos ajudem e nos ensinem, e não sejam taxadas de erradas, ruins, ou más por serem muitas vezes desagradáveis, né? Como a tristeza, o medo e a raiva, que são os exemplos que estamos vindo aqui. A alegria também é muito bem-vinda, e essa é muito fácil de lidar, né? Mas escutem as emoções e pensem que por trás delas tem uma necessidade, e quando eu atender, eu cuidar dessa necessidade, essa emoção vai passar, e aí eu vou estar livre para fluir de novo, sem a interferência dessas emoções presas, as que eu não vi.
Então, vamos ter mais alguns vídeos aqui no Seguro Gaúcho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre autorresponsabilidade, sobre autocompaixão, sobre comunicação empática. E também tem o site da Escola das Emoções, quem estiver interessado, né, a conhecer um pouquinho mais do trabalho. É um trabalho que ele acontece a nível individual, a nível de grupo, então empresas que estiverem interessadas em trabalhar a inteligência emocional ou a comunicação entre a sua equipe podem entrar em contato aí com a Escola das Emoções. E agradecer aí esse trabalho bonito aí do Seguro Gaúcho, de estar oportunizando também a fala de outros assuntos que não só o seguro, mas que tem a ver, né? Tudo está ligado, né? Tudo tem relação. Então, a relação humana tem a ver com o Seguro Gaúcho, é isso que eu entendo. E parabenizo e agradeço a oportunidade.